Fala pessoal do Politi, tudo bem com vocês? Eu sei que vocês esperavam me ver só na semana que vem, afinal os IGTVs aqui no Politineura saem de 15 a 15 dias, mas a nossa equipe achou de extrema importância trazer um vídeo extra para falar sobre esse acontecimento entre a Rússia e a Ucrânia. Afinal, muita gente ainda está ligando o noticiário todos os dias, abrindo portais na internet, abrindo as revistas e não está entendendo o que de fato está acontecendo. O Putin quer invadir a Ucrânia, o que o Biden está fazendo nessa história, o que é Donetsk e Luhansk e o que o Bolsonaro foi fazer visitando o presidente russo. É para esclarecer essas dúvidas que a gente vai trazer um panorama sobre o acontecimento, a crise entre a Rússia e a Ucrânia, e também falar sobre a importância desse evento, que se não é um dos mais importantes da década, é o mais importante desse ano, sem dúvida. Vem com a gente. Bom, então vamos começar. As tensões entre a Rússia e a Ucrânia já começaram no final do ano passado, quando os militares russos acumularam bases na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Só que a situação ficou mais séria agora, nessa noite de segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022, quando Vladimir Putin fez um pronunciamento na TV russa. Ele ficou quase uma hora discursando e atacou a Ucrânia, dizendo que eles falharam como um projeto de país e que hoje eram fantoche dos Estados Unidos. Além disso, ele criticou o ex-líder comunista Vladimir Lenin por ter criado a Ucrânia. Com isso, ele tomou duas decisões. Número 1, ele reconheceu as regiões de Donetsk e Luhansk como repúblicas independentes da Ucrânia. Essas regiões que pertencem ao território ucraniano, elas eram autoproclamadas repúblicas independentes, estavam em guerra com a própria Ucrânia, sendo apoiadas pela Rússia desde 2014. Com isso, com esse reconhecimento da Rússia de Donetsk e Luhansk sendo repúblicas independentes, o Putin quebrou um acordo pré-estabelecido de paz que ele tinha com a Ucrânia desde 2014. Além disso, ele autorizou o envio de tropas militares sob a alegação de, entre aspas, manter a paz nas regiões separatistas da Ucrânia. Tá, Amanda, mas por que essa relação entre Rússia e Ucrânia é tão complicada de entender? Por que eles não conseguem conviver em paz? Acontece que, apesar de a Ucrânia ser uma ex-república socialista durante a Guerra Fria e possuir hoje um laço muito forte com a cultura russa, tanto é que o idioma russo é amplamente falado na Ucrânia, aconteceu um problema, um conflito em 2014, que é hoje a espinha dorsal desse problema que a gente está enfrentando atualmente. Eu vou falar um pouco melhor agora para vocês. Acontece que em 2014, os ucranianos depuseram um presidente pró-Rússia. Isso gerou um conflito entre os dois países, uma tensão entre a Rússia e a Ucrânia, e fez com que os russos invadissem a Ucrânia em 2014. Desse modo, Moscou anexou a península da Crimeia, uma região que fica no sul da Ucrânia. E isso se estende até os dias de hoje, num conflito entre rebeldes apoiados pela Rússia e as forças contra as forças ucranianas. Esse conflito, só para vocês terem ideia, deixou até os dias de hoje 14 mil mortos. Tá bom, mas aí você pensa, isso é um ódio gratuito que o Putin tem com os ucranianos, por que ele está fazendo isso justo agora? Na verdade, essas decisões que o Putin tomou na segunda-feira escondem interesses, afinal, os seres humanos são movidos por interesses, e existem vários interesses nesse conflito. O primeiro que a gente pode citar aqui é que a Rússia tem o interesse de impedir que a Ucrânia continue se aproximando de instituições ocidentais, entre elas a União Europeia e a OTAN. A OTAN é uma peça-chave para a gente entender tudo isso que está acontecendo, porque a Organização do Tratado do Atlântico Norte é uma aliança militar que é constituída por 30 países, e nessa aliança militar, se um deles é atacado, todos os outros precisam revidar para defender esse país. Na época que ela foi fundada, em 1949, a ideia principal era conter o avanço socialista, porque em breve veio a Guerra Fria, disputa entre Estados Unidos e União Soviética, ameaça comunista, essa história que todos vocês também já conhecem. Acontece que esse não é o único interesse dos russos, não. Donetsk e Luhansk elas unidas formam uma região. Eu não sei pronunciar o nome da região, mas vou deixar aqui o nome, eu acho que é Donbás, eu vou falar Donbás, que só é a maior região industrial da Ucrânia, em que o carvão é amplamente comercializado.
como também essa região possui uma bacia que é a principal fonte de energia da Ucrânia. Sem contar que esse interesse em reconhecer as regiões de Donetsk e Luhansk dá ao Putin um benefício de construir bases militares nessas regiões. Então, as coisas estão ficando bem sérias. Afinal, esse conflito pode comprometer toda a estrutura de segurança da Europa. Então, gente, é uma coisa séria que está acontecendo. Eu recomendo que você continue estudando sobre isso, sobre essas tensões. Acompanhe o noticiário todos os dias. Diferentes jornais, diferentes portais de notícia. Inclusive, só para você ter ideia da gravidade da situação que a gente está enfrentando, ontem eu assisti no Jornal Nacional, na edição do dia 22 de fevereiro, um especialista falando que esse cenário que a gente está vivendo agora é muito parecido com o que a humanidade viveu há 100 anos atrás, no período entre guerras, saindo da Primeira Guerra Mundial e caminhando para a Segunda Guerra Mundial. Então, continue estudando sobre isso, se mantenha informado, não fique só nesse IGTV. Vou deixar aqui embaixo os links que servirão de base para esse roteiro, que também são muito explicativos, são muito interessantes. E é isso, continue se informando, ok? Esse foi o vídeo curtíssimo sobre esse acontecimento tão importante, tão necessário de se estudar nos dias de hoje. Continue aqui com a gente, acompanhando vídeos, stories, e é isso. Tchau, até mais!